E alguns até se convencem, né, que isso não, isso é tipo assim uma qualidade mascarada, né, que isso é algo bom, porque daí você produz, trabalhos de alta qualidade, de alto padrão, etcétera, de uma certa superioridade, mas não é bem assim. Oi, meu nome é Letícia Zang e esse é o Alecria Podcast, um espaço onde consciência, espiritualidade, ciência e astrologia se encontram para despertar a nossa criança criativa e trazer mais alegria para o nosso dia a dia. Bem-vindos a mais um dia dessa temporada, o dia de Virgem, uma das mãezonas do zodíaco, né? Um signo de organização, precisão, de serviço, de perfeccionismo, de criticismo, de detalhismo. E eu falo com muita experiência porque eu tenho a lua em Virgem e, além disso, minha mãe é virginiana. Então eu tenho bastante experiência com esse signo que tem muita luz, né, muita coisa boa e algumas coisas muito desafiadoras também, né? Pra quem não sabe, eu sou Câncer com ascendente em Câncer, lua em Virgem. Então, assim, eu sempre falo que eu sou extremamente dramática, extremamente emotiva. Eu choro por tudo e por nada, porém, por causa da minha lua em Virgem, eu sei exatamente de onde que vem, quanto tempo vai durar, pra onde que vai depois, quais são as ações que eu vou tomar perante essas emoções, esses sentimentos e essa situação emocional desafiadora. É muito legal, eu acho que me equilibra muito bem. Então, começando pelo seu lado luz, o que Virgem tem para nos ensinar, eu não poderia falar sobre Virgem sem falar sobre a organização e a precisão. Então, a reflexão que eu queria deixar aqui hoje é: onde que na sua vida você acha que está faltando organização e precisão no sentido dos projetos que você está fazendo? Ou em casa mesmo? Então, falando sobre organização e precisão, onde na sua vida você acha que está faltando estrutura? Onde que você acha que tá faltando qualidade no que você faz? Em que áreas da sua vida você sente que tá fazendo as coisas só por fazer, sem prestar atenção nos detalhes, sem ter o cuidado devido com aquilo? Essa qualidade que é extremamente comum para os virginianos é algo muito comum de faltar, né? A gente se torna pessoas procrastinadoras, a gente faz as coisas meio que de qualquer jeito, ou a gente deixa até o último momento para fazer e aí quando faz não tem a qualidade que poderia ter. Isso é extremamente comum. E existem áreas da nossa vida que isso até pode não afetar tanto, sabe? A qualidade das coisas, os resultados. Mas tem outras áreas da nossa vida que a gente sabe que a gente poderia dar uma atençãozinha a mais, né? Prestar mais atenção nos detalhes. E quando eu falo dessa forma de organização, de estrutura, de detalhes, né, enfim, parece que eu tô falando sobre o nosso trabalho, sobre carreira, né, essa coisa de cumprir metas, de bater prazos, né, de bater metas, cumprir prazo, enfim, parece que a gente tá falando sobre trabalho, sobre carreira, mas não é só disso que a gente tá falando, né? Isso é extremamente importante para outras áreas da nossa vida também, como a nossa casa, a nossa mobília, os nossos animais, as nossas relações, onde que nas suas relações talvez esteja faltando estrutura no sentido de, sei lá, alguém que é muito importante pra você, mas você tá tão ocupado ali na sua vida, tá faltando organização e você não manda uma mensagem pra essa pessoa há sei lá quanto tempo, ou você não, né, não faz uma ligação, não faz aquela visita. Em quais áreas da sua vida você pode se organizar melhor pra não ficar faltando em áreas que você deveria estar tendo mais cuidado? Porque é normal, né? A gente vive uma vida extremamente doida, sempre muito ocupada e tal. Mas o que acontece também muito que, sem essa organização, a gente já falou sobre isso, né? Aquela tendência do geminiano também, né? De começar mil projetos e não terminar nenhum. Por falta de organização, por falta de precisão ali, de saber priorizar as coisas. Então, reflita comigo em quais áreas da sua vida, se você tiver um papel e caneta ali, faz um quadrado, assim, tipo, e escreve trabalho, carreira, relações, casa, pessoal. Pode ser, a gente começa com essas quatro. Se você tiver outras categorias que você quiser adicionar também, pode adicionar. Se não tiver papel e caneta, só pense sobre isso depois. Se você quiser fazer uma reflexão mais profunda, você pode fazer. Mas pense comigo, em quais áreas você acha que você não tem a organização devida? Em que áreas você acha que você pode melhorar o seu nível de organização?
se fosse para se dar uma nota de 0 a 10 para cada categoria, qual nota você se daria? E seja completamente honesto, mas sem sentir pressionado, sem vergonha, sem ter que se julgar por isso, né? Procure não se julgar por isso. Acho que o mais legal de ter alguma organização na sua vida, né? Não digo de ser extremamente rígido e tudo ter um horário, e tudo ter um lugar certo, um momento certo e tal, porque se você for extremamente rígido, você não permite que você tenha tempo pra criatividade fluir na sua vida também, né? De coisas inesperadas e gostosas e boas fluírem na sua vida, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios. Mas ter organização e esse nível de precisão na sua vida permite que você tenha autossegurança, autoconfiança de que você é capaz de organizar a sua vida, de ter certo controle, né? Controle entre várias aspas, da sua vida, das coisas que você faz, das coisas que você come, das coisas que você consome, das relações que você cuida ou não cuida, né? Enfim. E isso é muito bom. Isso não tem preço. E além disso tudo, existem estudos que já observaram a relação entre a organização da casa, do seu espaço, né, do seu ambiente, pode ser da casa, do escritório, enfim, e a sua saúde mental. E é muito doido, porque os resultados observaram justamente o que a minha avó sempre fala: casa suja, casa bagunçada, mente bagunçada. Reflete o seu estado mental. Minha avó sempre fala: não, porque numa casa suja, numa casa bagunçada, você não tem como pensar direito, você não consegue fazer nada, você não produz nada, não tem como a coisa fluir numa casa bagunçada. E minha avó é uma pessoa muito sábia, galera. Minha avó sabe exatamente o que ela está falando. Então, caso você esteja passando, né, ou da próxima vez que você passar por isso, porque provavelmente vai acontecer, algum momento que você estiver com muita turbulência mental, com muita bagunça na sua cabeça e estiver muito difícil de organizar, e você não souber por onde começar no interior, comece pelo exterior. Comece organizando o seu quarto. Comece tirando todas as roupas a mais que você não quer mais, que você pode doar do seu guarda-roupa, e organize seu guarda-roupa. Comece dessa forma. Quando você vê algo físico, quando você vê algo na sua frente se tornando mais organizado, automaticamente o seu cérebro vai se organizando também. E você vai, parece que tirando a bagunça, um monte de coisas desnecessárias que tem na sua cabeça para fazer espaço para os seus pensamentos se alinharem. O segundo ponto muito forte de luz de Virgem é sobre serviço e dedicação. Então, de novo, sem querer julgar ninguém, sem cobrar nada de ninguém, reflita comigo. Onde que você pode estar fazendo um trabalho melhor em termos de serviço pelo outro? Onde que você pode focar mais no próximo do que em você mesmo? Isso aqui não é apenas uma reflexão para você decidir que você vai fazer um voluntariado. Apesar disso ser extremamente importante, muito legal, existem outras formas de servir também que às vezes nos passa despercebido. E isso pode ser justamente sim nas relações que você já tem. Imaginando que você passa muito tempo fazendo voluntariado, ou você faz doações, ou você ajuda pessoas que você não conhece na rua, né, e tal. Isso tudo é muito legal. Mas e nas suas relações? Você tá fazendo trabalho suficiente para ajudar as pessoas da sua vida? Você tá dando a atenção devida, o cuidado devido ao seu filho, aos seus pais, ao seu parceiro, aos seus animais, à sua professora, o seu mentor, enfim, pessoas que já existem na sua vida, que normalmente são as pessoas que a gente tem mais dificuldade em lidar, né, naturalmente. Você está fazendo um serviço bom? Porque a gente não vem à toa com essas pessoas nessa vida. Não é à toa que a gente vem nessa família, independente da sua crença, né? Mas pelo menos é o que eu acredito, e eu não tenho sombra de dúvida que a gente reencarna numa família que a gente precisa reencarnar para aprender algo que a gente ainda não aprendeu. E grande parte da nossa responsabilidade nessa vida é justamente cuidar disso, é cuidar do que a gente veio para aprender, para ultrapassar, para vencer, enfim. E isso não é só sobre você, né? Não é só sobre a ajuda que você precisa, mas é também sobre a ajuda que você tem que dar para o outro. É como você pode ajudar o outro a conseguir ultrapassar certas coisas também que muitas vezes têm a ver com você. E agora, para o lado sombra de Virgem, a gente precisa falar sobre ansiedade.
e paranoia, né, que é típico de quem pensa demais, né, e o virginiano é muito mental, né, muito na cabeça, ele pensa demais. Ansiedade normalmente também vem para quem se desassocia muito facilmente, né, e o virginiano, ele não é todo mundo, por favor, não se ofenda se você for virginiano, porém, eh, o virginiano tem, assim, aquele senso um pouco de superioridade, sabe, por ele ser extremamente inteligente, por ele realmente ter um dom de fazer as coisas, normalmente de forma melhor. É fato, né, ele é muito detalhista, ele vê coisas que ninguém vê, então às vezes isso pode gerar um sentimento, assim, uma ideia de que ele é superior. Ele não vem da mesma forma que vem pro leonino, né, que é aquele ego elevado. Ele é mais sutil, no sentido de ser, assim, uma crença meio que, né, ele não se sente, eh, que ele tem que provar isso pro outro, né, ele é só algo que ele sabe, ele entende ali, ele fica quietinho sobre isso. Porém, o problema de também não demonstrar isso, né, não colocar isso pra fora, é que isso acaba criando uma desassociação entre você e o externo, né, entre você e o outro. E, normalmente, quem tem muita ansiedade e paranoia e tudo mais, é justamente por ter essa falta de conexão com o outro. E conexão com o outro só pode acontecer quando você se coloca no mesmo nível do outro, né? Conexão verdadeira. Você se achando sempre, né, superior ou inferior, você acaba colocando o outro um pouco longe demais de você, né? Cria aquela desassociação, e é isso que muitas vezes gera ansiedade, paranoia, porque você não tem capacidade de confiar no outro também, né? Não tem como confiar numa pessoa que você não sente que é parecido com você. Em que áreas da sua vida você acha que seria mais benéfico você confiar no outro, trabalhar a sua ansiedade e paranoia, né? Por mais que seja muito difícil, e eu sei que é muito complicado porque existem vários fatores externos que afetam isso, né? Tem um exercício que a minha psicóloga sempre passa pra mim, que é: o que de fato nessa situação é real? O que é de fato real, que é concreto, o que você sabe que é 100% fato, e quais são as coisas que você está deixando te afetar, que são deduções, que são conclusões que você mesma chegou, né, que você mesma criou. Então esse é um exercício que eu faço sempre que algo está me gerando ansiedade ou paranoia, né, e ajuda muito, porque o que tá em aberto, ele deve se manter aberto, né, você colocando no papel e entendendo aquilo, você entende: "Não, espera aí, então eu posso trabalhar com apenas o que é fato, vamos trabalhar com o que é fato". Caso o fato seja extremamente desconfortável também e gere ansiedade também, aí a gente pode entrar com exercícios de respiração, com exercícios para regular o sistema nervoso e tal. E o mais profundo, o mais eficaz que eu encontro que resolve pra mim, pra diminuir a ansiedade e paranoia, é trabalho de sombra. E trabalho de sombra é um trabalho muito profundo e bastante complicado, porque ele é muito desconfortável. Ele é literalmente o trabalho que você faz pra se aprofundar nas suas sombras e tentar entender de onde que vem essas respostas. Então, normalmente, a ansiedade, paranoia, raramente é sobre uma coisa só, né? Normalmente ela é gatilhada sobre algo superficial que tem a raiz em algo muito mais profundo. Então, é você se perguntar sobre potenciais traumas, sobre potenciais energias que às vezes nem pertencem a você, né? Que pode vir de algum ancestral, que pode vir da sua avó, da sua mãe, né? Dos seus pais, enfim. E também refletir sobre algo que já aconteceu na sua vida, que que você tem medo que se repita. Ele é bem complicado, mas existe uma forma de navegar, né, por isso, de forma segura, em que você acaba tomando controle sobre as coisas, porque quando você olha para o problema cara a cara, ele perde o poder, né? A gente cria esse monstro na nossa cabeça, normalmente, que é baseado, é quase um medo de ter medo. Então acaba aumentando na nossa cabeça, mas quando a gente faz esse trabalho de sombra, ele se torna menos assustador. Eh, e isso normalmente é um trabalho que mexe mais com o subconsciente, né, às vezes não é tão consciente. Existem formas de fazer isso de forma consciente, que existe trabalho de sombra que você pode fazer escrevendo, com perguntas específicas e tal, mas existe também
trabalho de sombra que é feito no subconsciente, é uma meditação, são afirmações que você coloca pra repetir, pra você ouvir, para o seu subconsciente tentar entender. Inclusive, no meu desafio de 12 dias, que é o desafio que a gente fala sobre cada signo um por um, e faz as meditações e as ativações necessárias para cada luz e sombra dos signos, eu faço justamente uma meditação muito profunda para reprogramar o subconsciente de acordo com ansiedades e paranoias. Então, se você ainda não deu uma olhadinha, dá uma olhada nesse desafio, porque é muito bom pra isso. E aqui uma outra forma de você lidar. Eu acho muito legal que normalmente, para cada limitação de um signo, o jeito de combater essa limitação ou solucionar esses problemas que são causados é justamente utilizando a luz do próprio signo, né? Então, nesse caso de ansiedade e paranoia, uma das formas de você lidar com isso é justamente utilizando a organização. É você fazer uma lista de tudo que tá te gerando ansiedade, tudo que tá fazendo bagunça na sua cabeça e definir suas prioridades, sabe? As outras coisas vão perdendo poder, vão também se tornando menores, né? Quando você vê aquilo menor no papel ou menor no sentido de não ser uma prioridade, né? No sentido de não estar no topo, automaticamente na sua cabeça aquilo também não toma mais tanto espaço, não é mais uma prioridade. E aí a minha última dica para quem tem muita ansiedade, muita paranoia, é interação social. É partilhar com um amigo, é partilhar com uma amiga, e andar no parque, a interação com a natureza também, claro que isso regula o nosso sistema nervoso, mas também interação com pessoas, partilhar. Se você não quiser falar sobre isso, não precisa falar sobre isso, mas assim, buscar conexão com o outro. Isso gera aquele sentimento de coletividade, né? De todo mundo estar passando pela mesma coisa, de todo mundo estar junto nessa existência. E você vai entender que ansiedade não é exclusivo a você, né? Todo mundo sofre disso, todo mundo tem seus momentos de mais ansiedade, de paranoia, de tristeza, de depressão. Infelizmente, é extremamente comum. E não é que você deseja mal ao outro, mas você saber que o outro está passando por algo similar, automaticamente te alivia um pouco, né? Tira aquele peso de por que isso tá acontecendo comigo e te faz ver que é parte da nossa existência. Outra característica sombra do virginiano é a autocrítica, né? É impossível falar de um virginiano sem falar de autocrítica. O perfeccionismo do virginiano é algo muito bom até certo ponto, né? Realmente ele é capaz de produzir resultados muito, muito bons, de alta qualidade, às vezes até, né, muito superiores. Porém, esse perfeccionismo pode também muito rapidamente se tornar algo tóxico. A autocrítica, e por consequência, o julgamento, é algo extremamente comum da pessoa perfeccionista. E alguns até se convencem, né, que isso é tipo assim uma qualidade mascarada, né, que isso é algo bom, porque daí você produz trabalhos de alta qualidade, de alto padrão, etc. De uma certa superioridade, mas não é bem assim. A gente sabe o quanto a autocrítica pode facilmente transbordar também, né, para se tornar um julgamento ali do seu ambiente, das pessoas que estão à sua volta, para que aquele ambiente se torne um ambiente tóxico, insensível, descorajador. Porém, como que a gente faz para diminuir a autocrítica? Eu acho que é um pouco óbvio, né? É desenvolver o autoamor. Porque a autocrítica é justamente não ter aquela sensibilidade, aquele cuidado com você mesmo, né? E quando você começa a olhar pra dentro e a tentar cuidar de si, com nada mais do que amor, do que consideração, você ainda é capaz de olhar pra si com sinceridade e falar: não, isso aqui eu acho que a gente pode melhorar, isso aqui você não tá fazendo bem o suficiente, né? Enfim. Porém, isso é tudo feito com amor, com um tom encorajador e não um tom de julgamento, de insensibilidade. Você desenvolve a sua paciência consigo mesmo, você se torna muito mais capaz de celebrar as suas vitórias e de olhar para as suas sombras, para as suas limitações com carinho e com curiosidade e não com julgamento. Você automaticamente se torna muito mais capaz de evoluir a ponto de superar essas limitações e dificuldades. E aliás, eu iria até mais além e diria que o autoamor, a autocura tem o poder de te fazer perito em transformar os seus adversos, as suas limitações em força. Algo que antes você via como a sua fraqueza, como a sua dificuldade, a sua limitação, de repente se torna sua força, se torna sua marca, se torna aquele ponto interessante, aquele ponto de autenticidade.
você deixa de apontar o dedo e começa a se abraçar. Então esse foi mais um dia, o dia de Virgem. Eu espero que essas reflexões tenham te ajudado de alguma forma. Deixei algumas dicas práticas, porém, se você quiser se aprofundar, o meu desafio de 12 dias ainda tá disponível no link da minha bio no Insta, ou então me manda uma mensagem dizendo que você tá interessado. Eu vou deixar o link aqui no Spotify também, no YouTube. E até a próxima!